Sabe aquela sensação de ter passado anos na escola, tirado notas boas nas provas, e mesmo assim, parece que muito do que foi aprendido simplesmente some? Pois é, existe um abismo enorme entre só passar num teste e entender um assunto de verdade. É exatamente sobre esse abismo que a gente vai conversar agora. Olha, esse dado do Private Universe Project é de cair o queixo, né? Pensa só, pessoas no auge da carreira acadêmica de uma das universidades mais renomadas do mundo e não conseguiam explicar um fenômeno básico do nosso planeta. Isso não é só uma curiosidade, não. É um sintoma claro de que tem um problema fundamental no jeito que a educação funciona. E aqui a gente chega no ponto central. Se tirar a nota alta não é garantia de conhecimento, o que é? Essa pergunta abre uma porta para a gente entender que existem duas formas muito, mas muito diferentes de aprender. Para a gente entender a solução, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer um pioneiro que mudou o jogo de como se pensa a aprendizagem. David Ausubel foi uma figura central na chamada revolução cognitiva da psicologia educacional. Ele olhou para o sistema de ensino e percebeu que tinha alguma coisa errada na base. O interesse dele não era em como os animais aprendiam em laboratórios, ele queria entender o que acontecia, ou melhor, o que não acontecia, dentro da sala de aula. E essa aqui é a frase que sustenta toda a teoria dele. É o pilar. O ponto crucial é que aprender não é como encher um pote vazio. Aprender é um processo de conexão. O conhecimento novo precisa se ancorar em alguma coisa que já existe na nossa mente. Pensa assim, a aprendizagem mecânica é como decorar uma lista de compras. Os itens estão lá, mas sem muita conexão ou sentido entre si. Agora, a aprendizagem significativa, essa é como tecer uma rede. Cada informação nova se conecta às outras, e quanto mais conexões, mais forte e útil a rede inteira se torna. E qual o nome técnico para essas âncoras mentais? Ausubel chamou de subsunsores. Imagina que são como ganchos. Se uma informação nova chega e não tem um gancho para se prender, ela se perde, cai no esquecimento. A aprendizagem de verdade só acontece quando a gente consegue engatar o novo nesses ganchos que já estão lá. Ok, uma teoria é ótima, mas como ela vira algo que a gente pode usar no dia a dia? Vamos ver como essa ideia genial evoluiu para ferramentas bem práticas. A teoria do Ausubel não ficou parada, não. Pelo contrário, ela foi o pontapé inicial para outros pensadores criarem ferramentas concretas. Nos anos 70, Joseph Novak criou os mapas conceituais e logo depois o colega dele, Bob Gowen, desenvolveu outra ferramenta poderosa, a heurística V. A sacada do Novak foi simplesmente genial. Como é que a gente torna visível uma coisa que está invisível dentro da mente de alguém? A resposta: mapas conceituais. E eles são muito mais do que simples diagramas, viu? São quase um raio-x do pensamento, mostrando como uma pessoa conecta as ideias. E olha só o impacto real dessa diferença. Nesse estudo de 12 anos, Novak acompanhou os alunos. A Marta, que usava a aprendizagem mecânica, basicamente terminou o estudo com mais confusão do que quando começou. Já o Paul, que se envolveu com a aprendizagem significativa, desenvolveu uma teia de conhecimento riquíssima e complexa. A diferença no resultado é gritante. O Gowen, por sua vez, criou a heurística V, para ajudar a gente a, digamos, desempacotar o conhecimento. É uma ferramenta que força a pessoa a pensar sobre as perguntas, os conceitos e os métodos que estão por trás de qualquer afirmação, seja num artigo científico ou num experimento. Bom, mas o mundo mudou bastante desde os anos 60, né? Será que só ter uma aprendizagem significativa ainda é o suficiente para a nossa era de avalanche de informação? É aqui que entra o educador Marco Antônio Moreira. O argumento dele é que, hoje em dia, só conectar informações não é mais o bastante. A gente precisa de uma aprendizagem significativa crítica. Moreira joga na nossa cara uma pergunta que abala as estruturas da educação tradicional. No mundo que muda a cada segundo, essa busca incessante por uma única resposta certa pode ser, na verdade, o maior obstáculo para o aprendizado de verdade. O ponto central aqui é que a escola muitas vezes nos prepara para um mundo que simplesmente não existe mais. Um mundo de certezas, de causas e efeitos simples, de respostas prontas. Moreira diz que a gente precisa de um novo kit de ferramentas mentais para navegar no mundo de hoje. Relatividade, probabilidade, incerteza, causalidade múltipla.
E a palavra subversiva aqui não é sobre derrubar governos, tá? É sobre derrubar as nossas próprias certezas. É sobre ter a capacidade de fazer parte da cultura e, ao mesmo tempo, ser capaz de olhar para ela com um olhar crítico, sem ser engolido por ela. Certo. Então, como é que a gente coloca essa ideia toda em prática? O Moreira nos dá alguns princípios para guiar esse caminho. Esses princípios mudam completamente o jogo. A sala de aula deixa de ser um lugar de respostas prontas para se tornar um lugar de grandes perguntas. O livro didático deixa de ser a única fonte da verdade. E talvez o mais importante, a gente passa a entender que o significado não está nas palavras em si, mas nas pessoas que as usam. Aprender vira um ato de interpretação e de criação, não de simples memorização. Essa frase resume perfeitamente o objetivo final. A verdadeira autonomia intelectual não vem de ter todas as respostas na ponta da língua, mas de saber fazer as perguntas certas. É essa habilidade que nos liberta para aprender o que a gente quiser, quando a gente quiser, por toda a vida. E para a gente fechar, fica a reflexão. Depois de tudo isso, vale a pena olhar para dentro e pensar: como é que o nosso próprio conhecimento está organizado? Ele é como uma rede, uma estrutura forte, conectada, flexível e pronta para o que vier? Ou será que é mais como uma caixa de fatos soltos só esperando a hora de serem esquecidos? Porque no final das contas, a forma como a gente escolhe aprender, bom, isso define tudo.